Pode o homem ser útil a Deus? A lua marca as estações do ano. Se não for de boa vontade, se não for feito de boa vontade, é só uma tarefa. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Você veio pelo título deste vídeo? Hoje vamos estudar estes textos que estão na tela, mas vamos começar pelo último de ontem, que foi o fogo no parquinho que foi acionado. O livro de Jó. Jó estava conversando com seus amigos entre acusações e defesa e aquela bateção de boca no nível da sabedoria. Agora ele volta a falar. É uma terceira rodada de conversa, mas dessa vez até então todos eles estavam ainda que acusando Jó, falando que Jó era um pecador, ainda estavam nas palavras, vamos dizer, poéticas. Agora ele abre, rasga o verbo e diz: você é um pecador. Ele já começa bem suave perguntando para Jó: pode o homem ser útil para Deus? Na verdade, o sábio é útil apenas para si mesmo. E isso está registrado no livro de Provérbios. Salomão concorda com isso? E o discurso de Elifaz nada mais é que tentar convencer a Jó de que sim, ele é um pecador. E Elifaz também rebate o argumento anterior que Jó fez acerca da comparação entre o ímpio e o justo. E nem todo ímpio acaba os seus dias na miséria. Muitos deles terminam seus dias em alegria, com fartura. Elifaz traz uma lista de pecados que ele atribui a Jó. Entre eles, ele acusa Jó de malfeitor, de alguém que indiretamente rouba as pessoas, que não ajudava o pobre, o necessitado, a viúva, ao contrário, tirava isso deles. Ele descreve Jó como uma pessoa péssima, sem caráter. Até então, Elifaz era amigo de Jó, tinha Jó como um homem sábio. Mas o que Deus pensa sobre Jó é que Jó é um homem sábio, reto e temente a Deus. Então, claramente, Elifaz está enganado. E Jó agora pede clemência perante o Senhor. Ele quer ser ouvido pelo Senhor. Jó já entendeu que os seus amigos não vão ouvir nada do que ele disse. Tudo que ele tentou falar e ser ouvido e até acolhido foi completamente ignorado. Então Jó reconhece que diante de Deus ele será ouvido. Jó meio que em um suspiro diz: se eu soubesse onde poderia encontrá-lo. Eu iria expor diante dele a minha angústia, a minha amargura, encheria meus lábios de argumento e ele me ouviria. Eu aprenderia com as suas palavras, com as suas respostas. Mal sabe Jó que esse dia chegará. E ele continua: eu entenderia o que ele me dissesse. Acaso ele iria disputar comigo? Jó está dizendo: Deus, na sua soberania, grandiosidade, ele não ia disputar comigo. E olha que interessante essa observação de Jó. Ele diz que diante de Deus, na soberania de Deus, o Senhor não iria perder tempo em debater com Jó. Porque Deus, ele sim é sábio, ele sim é soberano. Então Deus não iria ficar ali se defendendo e apontando Jó. Ele ouviria a Jó. Ele diz com essas palavras: ele me ouviria. O que Jó está dizendo é que aqueles amigos, assim como nós, temos imensa dificuldade em ouvir o outro. Porque ao ouvir o outro, nós já preparamos uma defesa, um argumento, um julgamento, achando que somos muito mais sábios, que temos as respostas, que entendemos os porquês de Deus. E Jó, sabendo que Deus é soberano, ele sim sabe todos os porquês. Portanto, não haveria razão para ele argumentar com Jó, para ele acusar Jó, porque ele sabe tudo o que acontece. Ele tem as respostas e sabe exatamente o porquê Jó está vivendo tudo aquilo. Esse é o entendimento que Jó teve e o desejo expressado de: quem dera pudesse eu estar diante de Deus e expressar toda a minha amargura e ouvir a resposta dele. E esse dia vai chegar para Jó. Ele tem entendimento que Deus sabe tudo o que ele faz, por onde ele anda, o que ele tem feito. Ele declara que tem guardado os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor. Jó tem certeza de que ele está andando de acordo com os mandamentos de Deus, com a vontade de Deus. E é por isso a grande angústia de Jó.
o porquê, qual a razão de todo aquele sofrimento. E não é assim que o homem fica? Essa não é a grande questão, a grande pergunta da humanidade? Por que eu estou sofrendo? Por que comigo? Jó fala que escondeu a palavra do Senhor no coração dele e a tem em seus lábios. Quando o homem olha para si e vê, tá tudo certo, eu estou andando retinho, eu estou orando, estou jejuando, estou consagrando, estou fazendo meu devocional, por que tudo isso está acontecendo? Olhando para a história de Jó, o que entendemos é que a mente do Senhor é insondável. Tudo tem um porquê. E todo porquê de Deus, presta bem atenção, todo porquê de Deus nunca é terreno. Tudo tem a ver com o reino espiritual. É sobre o reino de Deus. E nós pedimos, oramos, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Todo reino tem um rei e tem as regras do rei. E se o rei disse que é isso que você vai viver, é isso que você vai viver. E tem um propósito, tem uma razão para isso. Não saia da presença do Senhor. Não desista de seguir os mandamentos do Senhor. Ele sabe o que faz. Ainda que você esteja como Jó, sendo acusado e apontado, se você está na presença do Senhor, sabe que o seu coração está em paz com Deus, descansa nele. O tempo da provisão do Senhor chegará na tua vida. Salmos. O salmista está falando da natureza do Senhor e agora ele fala da lua. Ele disse que Deus designou a lua para marcar as estações do ano e o sol sabe quando se põe. É um Deus soberano, grandioso, que a lua obedece os mandamentos do Senhor, a ordem do Senhor. Deus a colocou para um propósito. O sol sabe a hora dele se pôr. É sobre Deus ter determinado a hora que o sol se põe, o momento que ele se põe, e na hora certa o sol vai e se põe. Os astros, a natureza obedece ao Criador, se rende ao Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E você está querendo saber a resposta da grande questão. O pregador deve ganhar pelo que prega? Vamos ver o que o apóstolo Paulo tem a dizer. Paulo está ainda instruindo os irmãos acerca da comida que vimos no capítulo anterior. Deve comer essa comida, não deve, é sacrificado a ídolos. E Paulo mais uma vez traz a compreensão e o olhar do amor, do cuidar da fé do irmão. Ele diz que Cristo morreu por aquele irmão e que você não deve perder o seu irmão por conta de uma carne. Ainda que você tenha entendimento e saiba que não tem problema em você comer aquela carne, se tem um irmão que tem fraqueza ainda na sua fé, que está ainda aprendendo a lidar com aquilo, em vendo você comer aquela carne, ele pode se enfraquecer, ele pode ficar confuso, então não corra o risco de perder o seu irmão na fé, porque Cristo deu a vida por ele. E seguindo o texto, Paulo vai abordar sobre os direitos dos apóstolos. Paulo é bem objetivo. Ele mostra biblicamente, apontando para as escrituras, lá para as leis de Moisés, que sim, o trabalhador é digno do seu salário. Desde os sacerdotes, os levitas, eles eram remunerados pelo seu trabalho espiritual, porque abriram mão dos seus trabalhos, dos seus empregos para viver para a obra do Senhor. É bíblico, é um mandamento. Paulo está dizendo que isso é um direito deles. Ele cita a lei de Moisés que fala sobre não amordaçar o boi enquanto o boi está trabalhando para que ele possa comer do que é debulhado. Paulo faz a comparação. Vocês acham que ele está falando isso, Moisés, para um boi, sobre um boi? Ele está falando para nós, homens. O trabalhador é digno do seu salário. Será que o trabalhador que trabalha na lavoura vai ser impedido de comer daquilo que ele planta? Tudo isso Paulo está mostrando para a igreja. E então ele fala do direito que ele e os outros apóstolos têm. E cita Pedro, cita os irmãos de Jesus, apóstolos, irmãos de Jesus, que tinham direito de levar suas esposas, de sustentar as suas famílias, e ele diz, por que eu e Barnabé não temos? Nós temos o mesmo direito. Contudo, eu abri mão, eu não quero ser peso para vocês. Em outros textos, em outras cartas, inclusive no livro de Atos, Paulo já havia dito isso, que é melhor dar do que receber, e que ele trabalhava, Paulo fazia tendas, ele tinha o seu sustento, mas ele está deixando claro que ele tem direito a receber, sendo ele apóstolo, porque ele vive daquilo, ele entregou sua vida para viver para a obra do Senhor. Se o pregador do evangelho tem a sua remuneração,
não vive, não abriu mão do seu emprego para viver para isso, não tem necessidade dele ser remunerado. Mas, se ele abriu mão do seu trabalho, ele vive em função de pregar o evangelho, veja, ele vive em função de pregar o evangelho por amor às vidas, por viver o chamado do Senhor e não porque ele fez disso uma profissão. Vou viver, vou abrir ali uma igreja, pregar o evangelho e vou viver disso. Trata-se de um chamado do Senhor. Alguém que foi escolhido e chamado por Deus para abrir mão de toda a sua vida e pregar o evangelho, se dedicar a isso que envolve estudo, oração, busca, separação, acolher vidas, cuidar de vidas. E para isso ele para toda a sua vida, ele deixa de trabalhar e então essa pessoa é digna do salário, não somente digna, como ela tem direito a esta remuneração. Isto é bíblico, está nas leis do Senhor. Portanto, sim, o pregador deve receber a sua remuneração. No reino de Deus, tudo tem ordem, decência e Deus conhece a motivação do coração. Deus sabe quem está trabalhando por ganância, quem está trabalhando por amor. E é Ele que vai julgar isso. Não se preocupe, Deus é soberano, nada foge do controle de Deus. Se o homem fizer mau uso do dinheiro, se o homem colocar o seu coração nisso e usar para isso as ovelhas do rebanho do Senhor, pode ter certeza que ele vai prestar conta disso. Combinado? Tiramos a dúvida? Então, até amanhã, se Deus disser que sim.